Lucas 22. Você está aqui por causa de Deus. E Ele é a única razão de estarmos de pé, é a única razão de nós querermos continuar, é a única razão de nós querermos permanecer. E nós amamos a Deus, e nós somos gratos a Deus por todas as coisas que Ele nos tem feito, e principalmente por esse dom chamado Jesus, esse Jesus que nós temos aprendido a amar todos os dias, e nós temos aprendido a depender dEle, amém? Lucas, capítulo 22, você abriu comigo? Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Podemos assentar. Essa foi a última ceia que Jesus ia comer com os discípulos. Era a época da Páscoa, dos pães ázimos. E Jesus dá uma ordem a 2 dos seus, dizendo: quando vocês chegarem na cidade, vocês sigam um homem que tem um cântaro na mão, e a casa que aquele homem entrar, vocês vão perguntar: onde é que está o cenáculo, ou seja, a sala onde o mestre vai cear. E foi o que aconteceu. Eles chegaram nesse cenáculo e se assentaram e ali estavam. E eu quero falar e comentar com você sobre 10 princípios do capítulo 22, do 14 até o 23, que são 10 versículos. Em cada um destes versículos vamos falar de um princípio. E o primeiro princípio eu quero falar de uma mesa. Na sua opinião, qual a importância de uma mesa na sua casa? Qual a importância de uma mesa na sua vida? Quando a gente fala de mesa, a primeira coisa que a gente se lembra é da igreja, né, de Laodiceia, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando nós falamos de mesa, nós falamos de comunhão. E a primeira pergunta que me vem à mente quando eu falo de comunhão, eu me pergunto: eu tenho uma mesa para convidar Jesus para entrar dentro de mim? Eu tenho um cenáculo, eu tenho um lugar preparado, onde Jesus possa se assentar e ali trazer para mim os princípios dos quais eu preciso? Às vezes nós temos vários utensílios dentro da nossa alma que traz simbologias, mas a questão é: será que eu e você temos uma mesa onde nós podemos convidar Jesus e dizer: Senhor, vem me ensinar, vamos fazer uma refeição comigo, vem alimentar a minha alma? Às vezes nós temos, muitas vezes, no nosso coração uma rede, uma cama, um lugar que nós queremos que Jesus seja o nosso descanso, né? Às vezes nós queremos muitas coisas, mas a questão é: será que eu e você temos uma mesa dentro de nós e que nós podemos convidar o Senhor Jesus dizendo: Senhor, vem jantar comigo, vem fazer uma refeição, vem cear comigo? E os judeus, na refeição, eles conversavam, dialogavam, eles participavam uns aos outros. E a pergunta inicial é: será que nós temos tido tempo para nos assentarmos à mesa e sermos alimentados por Ele? Quero começar essa mensagem falando sobre tempo. Como é que está o teu tempo? Está muito corrido as coisas para você? Muito corrido? O dia precisava ter quantas horas? 30? 35? Será que iria dar? Não. Quantos de nós temos tempo para nos assentar na mesa com o Senhor e para ouvirmos Ele falar conosco? Será que eu e você vamos ter a oportunidade de nos aposentarmos? Porque a gente faz planos para a nossa aposentadoria. Quando eu aposentar, quando eu, aí eu vou ter tempo, aí eu vou parar, aí eu ouvir, aí eu vou. E não é assim que funciona. No tempo que se chama hoje, se eu quero Jesus, eu tenho um tempo para buscá-lo. Qual é? Todas as pessoas que querem Jesus têm um tempo para buscar, e o tempo é hoje. É hoje que eu tenho tempo para buscar o Senhor. Porque vem o dia mau, vem o dia da aflição, vem o juízo, vem a tribulação. E para que eu possa ter sustentabilidade para enfrentar todas essas coisas como um cristão e sair ileso, eu preciso ter essa mesa dentro de mim que traz o significado de comunhão. E será que eu tenho tempo para me assentar a essa mesa? Será que eu tenho tido tempo para ter comunhão com o Senhor Jesus? Será que o meu dia, dentro do meu período
diário. Eu tenho tido tempo, ou será que eu tenho dito, eu fiz, eu aconteci, eu trabalhei, eu glorifiquei, mas e o tempo para parar e ficar com ele, somente você e ele, dizendo, Senhor, fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve, fala porque agora eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o Senhor falar, eu quero ouvir o Senhor dizer aquilo que está vendo sobre mim, porque as conclusões que eu posso estar tendo sobre a minha vida, porque eu estou tendo resultados positivos, pode estar equivocado. Então eu quero essa comunhão que possa me dizer o que é que o Senhor está vendo. Somente a comunhão minha com Deus e sua com Deus nos dá a condição de enxergarmos, porque nós vamos ouvir o que Ele tem a dizer sobre nós. Aí eu passo para o versículo seguinte, perguntando, você tem uma mesa nessa mobília do cenáculo da sua alma? Quantas vezes você tem orado no dia? Quantas vezes você tem buscado a Deus no dia? Qual é o seu plano amanhã de oração? Qual é o seu plano amanhã de leitura da palavra? Para amanhã, você está com a sua agenda. As atribuições para o trabalho, as atribuições para a família, o tempo para levar, buscar a criança de escola, o tempo para entrar no trabalho, sair do trabalho, fazer aquela negociação ou não. Nessa sua agenda tão ocupada, qual é o tempo que o Senhor Jesus tem de você? O que é que Ele está recebendo? Qual é o plano que eu e você temos para Ele? Amanhã, segunda-feira. Não é uma boa pergunta? Qual é o plano? Você tem planos para amanhã, correto? Todos nós temos. Planos pequenos, curto prazo. Amanhã eu vou fazer assim, assim, assim. Eu vou em tal lugar, vou agir dessa maneira. Mas onde é que Jesus está no plano meu para o amanhã? Onde é que entra Jesus nos nossos planos para o nosso amanhã? Isso é ter mesa, isso é ter um cenáculo, isso é ter um lugar preparado para que você e eu possamos conversar com Ele. Então eu queria que você respondesse aí. Qual é o horário de Jesus na sua vida amanhã? Às 9, às 3, ao meio-dia, às 5, à noite? Segundo versículo, versículo 15. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Eu quero falar sobre o desejo de Jesus de estar com os discípulos naquele dia. E Ele desejou muito. Dificilmente você vê na Escritura Jesus manifestando de uma maneira tão clara e explícita aquilo que Ele queria muito. Ele queria muito estar com os discípulos. E aí me faz pensar o que eu tenho desejado. O que você tem desejado. Ele diz, desejei muito comer essa Páscoa antes que padeça. Eu fico pensando, quais têm sido o meu e o seu desejo antes da tribulação, antes da angústia, antes do deslize, antes da tentação. Quais são os nossos desejos? O que você tem desejado muito? Ser feliz? Se dar bem? Claro, todos nós queremos nos dar bem. Todos nós queremos dar certo. Mas o que você deseja muito tem a ver com Deus? Tem a ver com Jesus? Tem a ver com a comunhão com Ele? Será que aquilo que houve em Jesus naquele dia, naquela Páscoa, ainda é algo que está inserido dentro de mim? Será que o que eu desejo muito, será que o que você deseja muito é estar com Ele, é ter uma comunhão estreitada com Ele, é poder conversar com Ele, é ter esse elo íntimo, é ter essa liberdade de acesso à presença dEle? O que é que eu tenho desejado muito? Eu desejo muito as minhas bênçãos, eu desejo muito a minha sustentabilidade, eu desejo muito, o que é que eu desejo muito? O que é que eu tenho precisado? O que tem me capturado a tal ponto em que a minha ótica, o meu foco, a minha ambição, a minha busca tem sido centralizado? Jesus diz, eu desejei muito ter essa ceia aqui com vocês. Agora, Jesus desejou muito a comunhão com os discípulos, estar com os discípulos e passar as últimas instruções. Agora, o que eu, depois disso, tenho desejado? O que você deseja muito? Você sabe que eu e você estamos ainda no mundo. E Jesus já avisou de antemão que nós teremos aflições. Então, o que você tem desejado antes da sua aflição?
O que você tem desejado vai garantir ou não a sua sustentação. Ficar de pé na hora da angústia vai depender do que você deseja hoje. Vai fundamentar sua posição no dia de amanhã. O que você tem desejado? Ser religioso, ter amigos dentro da igreja, tudo isso é muito bom. Ter amigos, ser religioso não, mas ter amigos, ter uma fé, ter dons, ter talentos, frutificar, mas a questão é, será que Jesus tem sido o nosso foco de desejo absoluto? Porque Ele é o único que pode nos manter de pé. Se eu e você temos a convicção e a certeza que ficaremos de pé, é por causa dele e só por causa dele. Em fração de segundo, diga 3 coisas aí para você que você deseja muito. E vê o que Jesus tem a ver com elas. Jesus disse, eu desejei muito comer convosco antes que eu padeça. E aí eu fico pensando, o que eu desejo, o que você deseja antes do juízo, antes do arrebatamento, antes da nossa morte, antes da traição, antes da dor, antes da tribulação, antes da ausência, antes da falta, antes da tentação, antes da tribulação, do problema, da ira, antes da instabilidade, antes da incerteza, que nós estamos vivos e é isso que nós vamos enfrentar. O que eu tenho desejado antes de viver o que é que vai garantir que eu fique de pé? Será que eu e você nós temos desejado Jesus, 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 Jesus e o resto virá? E o resto será uma consequência. O quanto nós temos desejado o Senhor Jesus. O quanto nós temos priorizado a comunhão com Ele. Você olha para a sua vida e existem áreas da sua vida que estão ruins, mal das pernas. Mas quando você olha para elas, naquele momento você já olha para o Senhor Jesus e você diz, o caos dessa situação não tirará de mim a minha alegria. O caos desse problema não tirará de mim a minha estabilidade, a minha procedência, o meu equilíbrio e o meu proceder. Eu não permitirei ser movido por um problema ou por uma situação, porque eu desejo muito as características de Cristo em mim. Como Paulo diz aos Coríntios, nós que estamos vivos devemos trazer por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Então, se eu desejo Jesus, eu estou garantindo o meu futuro. Essa é a maior poupança que possa existir. A maior aposentadoria que você possa ter. No sentido lucrativo. Desejar Jesus é a maior poupança para o seu amanhã. Entende? E ele diz, eu desejo muito essa ceia. Versículo próximo, 16. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. A ceia começou a se cumprir na morte do Senhor Jesus. E ela vai terminar quando a igreja estiver com ele nas bodas do Cordeiro. Só que existe uma situação intermediária. Entre a morte e o arrebatamento, existe essa dispensação que nós estamos vivendo, correto? Fique aberto aí em Lucas. Eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Jesus diz assim, eu não tomarei mais dessa ceia até que ela se cumpra no reino. Ou seja, até que tudo se acabe. Então eu e você estamos vivendo esse período intermediário entre morte de Cristo e arrebatamento da igreja. E nesse tempo intermediário é um tempo de guerra. Diga comigo, guerra. Diga de novo, guerra. Será que eu e você temos perfil de guerreiros? Todos os dias você lida com batalhas, todos os dias você lida com guerras, todos os dias você vence ou perde. Hoje você venceu ou perdeu? Nenhum nem outro, então perdeu. Hoje você venceu ou perdeu? Quantas vitórias você teve hoje? Ou quantas derrotas você teve hoje? A preguiça te derrotou, a ociosidade, a mágoa, o ressentimento.
Nós estamos em guerra. O que tem nos derrotado? A cobiça, a mágoa, a amargura, o passado. O que tem nos derrotado? Pelo que temos lutado? Pela nossa fé, pela nossa conduta, pelo cristianismo, pelo nosso proceder, pela nossa cura, pela nossa liberdade, pelo céu, pelo reino. Hoje, eu conto derrotas no final do meu dia, ou eu conto vitórias? Venci o mal, venci tentações, venci o condicionamento do passado, venci o condicionamento das trevas, venci o meu eu, a minha carne, a minha vontade, o meu prazer, venci sobre o meu coração enganoso. Quais são as vitórias que eu tenho para contar? Mas quais são as derrotas que eu também devo estar consciente a respeito delas? E a Bíblia diz assim em 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, ainda não é o fim, mas depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, Jesus tiver entregado o reino a Deus. 1 Coríntios 15, 24, ao Pai. E quando houver aniquilado todo império e toda potestade e toda força. Existem impérios das trevas contra eu e você. Existem potestades. Que são potestades? São agrupamentos de demônios específicos com poder grande. Existem potestades e existem forças contra mim e contra você. Essas forças, a maioria das vezes, elas não manifestam-se de uma maneira reprovada aos nossos olhos nus. Essas forças, potestades, esses principados, eles se manifestam muitas vezes de uma maneira amistosa. E eu vou explicar o que significa esta amistosidade envolvente. Satanás, para nos derrubar, primeiro precisa nos envolver. E ele quer nos envolver com raciocínios, com pensamentos, com mentiras, com erros, com enganos. E nós estamos em uma batalha. E o reino de Deus precisa que eu e você possamos estar prontos para esta guerra. E Jesus diz em Lucas, no capítulo 22, no versículo 16, até que ela se cumpra no reino de Deus. Quando eu e você chegarmos na glória, estará tudo cumprido. Mas enquanto isso, há guerra. Enquanto isso, há batalha. E existem principados e potestades contra a sua vida. Batalhando para que você não seja forte o suficiente, para que você não tenha entendimento suficiente, para que você não seja sábio o suficiente e se envolva. Envolvimento é uma coisa muito séria, não é verdade? O envolvimento é algo que captura você. E nós precisamos tomar muito cuidado com quem estamos envolvidos e com o que estamos envolvidos. O seu envolvimento maior é com você e com os seus assuntos, então você já está em zona de risco. O seu envolvimento principal. Pastora, mas eu preciso muito. Você não precisa muito de nada. Você só precisa muito do Senhor Jesus. E as demais coisas, Ele te acrescenta. Tudo que eu preciso, eu preciso muito que o meu marido se converta, eu preciso muito que o meu filho, eu e você não precisamos de nada. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo que nós precisamos é do Senhor Jesus. E as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Nós precisamos do Senhor Jesus. Se Ele está comigo, cai à minha direita, cai à minha esquerda, mas eu não sou atingido. Se Ele está comigo, não há vale de sombra de morte. Se Ele está comigo, não há situação que me amedronte. O que eu preciso e o que você precisa aconteceu. Jesus morreu por mim e por você. Quando você olha para algo, para alguma coisa ou para alguém, e a sua felicidade e o seu bem-estar depende daquilo, é porque você se tornou refém pelo seu excesso de envolvimento. Existem pessoas que quando algo de ruim acontece com elas, esse algo de ruim a mobiliza 100%. Ela se move em torno daquilo, ela vive por isso, ela faz por aquilo. Mas a palavra do Senhor diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é pelo problema, não é pela situação, não é por ninguém.
Então, Senhor Jesus, até que ela se cumpra no reino, ou seja, até quando tudo terminar, mas ainda não está terminado. Satanás ainda tem muitas esperanças com respeito à sua alma. E sobre a minha também. O que vai garantir que a esperança dele seja frustrada? A minha fé? A sua fé? O que mais? Os dons, os talentos, o nosso caráter, a nossa honradez? Não. O que nos garante a nossa permanência em Cristo é o sangue dele. Nem eu nem você temos condições de ficar de pé diante desse esquema chamado inferno. Nenhum de nós. Por isso eu não me banco, você não me banca, nenhum de nós nos bancamos em nada. Somos totalmente ajudados, suportados e sustentados pela cruz. Amém? E eu estou em guerra e você está em guerra. E o prêmio não é o seu carro, não é a sua casa, não é a sua saúde, o prêmio é sua alma. O prêmio é a minha alma. É isso que o diabo quer. Só que ele não vai ter de mim nem de você. Por quê? Por causa dele. Amém? Continuando, versículo 17. Tomando o cálice e havendo dado graças, eu quero perguntar uma coisa para você. Quantos de nós temos dado graças pelo nosso cálice? Existem vários cálices na Escritura. Quem sabe você está bebendo um cálice de vinho tinto. Jesus, olhando para os discípulos, diz: vocês querem isso? Sentar à minha direita? Aqueles lá. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos. Realmente vocês podem. Mas sentar à minha direita ou esquerda não é o Pai. Qual é o cálice que você está bebendo agora? Quem sabe é um cálice meio amargo. Quem sabe é um cálice meio ruim de se engolir. Quem sabe é um cálice que tem dado repugnância ao seu paladar. Mas você tem dado graças a ele? Você sabe que não haverá situações de maior crescimento e amadurecimento seu, senão no momento de aflição. As aflições nos fazem crescer e amadurecer. Qual é o cálice que você tem bebido? Dê graças por esse cálice. Porque se esse cálice ele veio do Senhor, ele veio para o seu crescimento. Jesus dá graças ao cálice e ele diz assim, agora numa outra situação: tomai e o reparti entre vós. O que você pode repartir para o seu irmão? Qual é o cálice que você tem repartido para o seu irmão? Você está triste, você vai deixar o seu irmão triste. Você está nervoso, você vai deixar seu irmão nervoso. Você está com problema, você acha que tudo tem que girar em torno de você. O mundo para porque você está com problema. Toda a situação ao redor tem que compreender que você está numa situação mal. Você não consegue resolver, você não consegue equilíbrio, você não consegue ser sustentável em Cristo. Então todo mundo tem que te compreender. Você tem que entender, você tem que compreender, você tem que ceder e você vai ter que aguentar. É assim que nós funcionamos, hein? Será que nós temos distribuído para os outros o cálice do nosso sofrimento? Será que é isso? Eu estou passando por uma situação e eu estou irritado e você vai ter que aguentar o meu humor. Eu estou passando por uma situação ruim e você vai ter que aguentar a minha responsabilidade, a minha falta, a minha falha. Espera aí. O que acontece conosco quando nós achamos que todas as pessoas devem estar no mesmo contexto que nós estamos? Por quê? Porque se eu tive, porque se eu fiz, porque se eu fui ferido, porque se eu não tive, as pessoas elas são obrigadas a entender, a compreender, a aceitar e deixar para lá. Qual é o cálice que você tem oferecido aos outros? Não tem nem um pouquinho de Jesus aí para mim? Não tem nem um pouquinho de amor, de graça, de favor, de misericórdia, de gentileza, de equilíbrio?
Só existe o cálice que vem misturado com o seu emocional, misturado com a sua personalidade, as suas agruras, o seu combate interior. Não tem nenhum cálice, não tem nenhuma gota, não tem nada que Jesus tem posto dentro de você para mim. Não tem uma palavra, não tem um gesto, não tem uma atitude, não tem uma reação. Ei, irmãos, repartiu o cálice entre vós. Mas qual é o cálice que eu tenho repartido? Qual é o cálice que você tem repartido? O que nós temos oferecido para as pessoas que têm estado ao nosso redor? O problema é seu, o problema é meu. É isso que nós temos que entender. Se você está passando por um problema, não queira atribuir para as pessoas a responsabilidade de estar, de fazer ou de viver o seu problema junto com você. O peso do seu problema para você é um, para o outro é outro. Por mais que ele seja empático, por mais que ele tenha misericórdia, ele não tem que estar no mesmo condicional que você. Isso é um equívoco, irmãos. Você achar que as pessoas devem girar em torno da situação que você está vivendo. Que elas devem compreender, que elas devem entender, que elas devem aceitar. Você não compreende? Tá, eu compreendo o seu problema, mas eu não compreendo a sua fraqueza diante do problema. Você está vivendo um problema, ponto. Isso não significa que toda a sua vida vai girar em torno disso e eu que faço parte dela vou ser prejudicado. Concorda? Qual é o cálice que você tem distribuído? Percebe que se você é um marido, você está passando por um problema. E aí você está bebendo um cálice um tanto ruim. E aquele cálice vai tirar de você emoções negativas, emoções ruins. E aí você pega e dá esse cálice ruim para beber, para sua esposa beber. Aí vão ficar dois amargos, dois amargurados, dois ignorantes com respeito à situação. Não dê cálices amargos para ninguém beber. O cálice amargo é seu. O problema é meu, não é seu. Olha para o seu irmão e diga, o problema é seu. É isso que nós temos que entender. Pastora, onde é que está a misericórdia? Está aqui, está aí. A misericórdia está em nós. Só que não é porque eu sou misericordiosa, não é porque eu sou empática, não é porque eu amo. É que você vai dar o seu cálice amargo para eu beber. O problema é meu e o problema que você vive é seu. E as nossas obrigações devem ser cumpridas e as nossas situações devem ser acertadas. Isso é fé. Agora, eu estou passando por um problema. E esse problema traz tristeza. E esse problema traz desequilíbrio. E esse problema traz amargura. E esse problema traz insegurança. E eu faço uma feira livre. Para cada um eu vou distribuir uma coisa. Eu distribuo para você insegurança. Para o outro desequilíbrio. Para o outro medo. E eu vou distribuindo. E o que é que fica para minha oração? E o que é que fica para eu falar com Deus? Sobre o quê? Sendo que todo mundo já está contaminado pelo cálice que eu estou bebendo. Qual o cálice que você está dividindo? Você divide cálice amargo, todo mundo vai ficar amargo. Você divide o cálice ruim, todo mundo vai ser comprometido. Se nós fôssemos mais responsáveis com respeito àquilo que acontece conosco, nós teríamos muito mais milagres. Mas como nós queremos que um tenha o dó de mim, você vai me compreender, você vai ter dó, você vai ter paciência, você. E eu vou passar por esse problema numa boa, sem cobrança, hein? Estou avisando, sem cobrança, sem ninguém me cobrar, sem ninguém exigir de nada. Fracos! Quando passamos por problemas, até o nosso Deus exige de nós um comportamento favorável, adequado, uma situação adequada. Levanta, come, bebe, porque o teu caminho é longo. Amém? O problema é meu, irmãos. Se você tiver que beber um cálice meu, tem que ser o bom. Minha alegria, meu ânimo, minha força. O problema é seu. E o cálice que eu quero beber de você é o que Cristo tem colocado e não que as suas emoções estão fermentando. Deu para entender? Amém? Você tem dividido cálice fermentado com os outros?
você fica desesperado, sua vida girou, com a cabeça para baixo, e todo mundo tem que te entender, todo mundo tem que te compreender. O que você está procurando? Sustentação para continuar fraco. E quando Deus coloca pessoas do teu lado para exigir, vamos, acorda, desperta, tua vida não para por causa de uma situação. É agora que você tem que correr, é agora que você tem que ir atrás, é agora que você tem que mostrar para as trevas e para o reino que você é crente, que você crê. Lembra de Daniel? Totalmente perturbado com as visões, ele ia e cumpria os compromissos dele e voltava para casa, aí tudo bem. Voltou para casa, fechou seu quarto, ali você se derrete, ali você chora, ali você pranteia, ali você vira criança. Saiu dali, de pé, obrigação cumprida. O cálice é seu, diga amém. Continuando, versículo de número 18. Porque vos digo que já não beberei o fruto da vide até que venha o reino de Deus. Vai vir o reino de Deus, diga glória a Deus. Eu quero deixar esse versículo para ler no final de Apocalipse. Eu quero ler ele no final, falando sobre a ceia. Porque o reino de Deus vai vir e todos nós estaremos em glória com Cristo e será maravilhoso. Versículo 19. Tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. O Senhor Jesus insere o mandamento da ceia. E ele diz assim, que a partir daquele momento, nós iríamos cear em nome dele e em memória dele. Nós poderíamos falar aqui inúmeras situações em memória dele. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa. Romanos 11, 24. Vá lá comigo, ficando aberto aí. Poderíamos lembrar muitas coisas em memória dele. Mas eu gosto muito desse texto. Você sabe o que é um zambujeiro? É uma oliveira estéril. O fruto dela não sai azeite, não dá óleo. É pequeno, diminuto. E Paulo explicando que os gentios é essa oliveira brava. Eu era uma oliveira brava. Um ramo, você era uma oliveira brava. Não dávamos fruto. E aí o Senhor foi lá e cortou um ramo e colocou na boa oliveira. Qual o nome da boa oliveira? Jesus. Eu quero trazer isso à sua memória. Você lembra quando você era um ramo bravo? Não dava fruto? Aí você diz, mas eu nunca fui um zambujeiro. Não. Eu nasci dentro da igreja. Tem gente que pensa que porque nasce dentro da igreja é crente. É ou não é? Que porque é filho de crente, é crente. Se você nasceu dentro da igreja e nunca se converteu, você ainda é um perdido. Porque você pode estar dentro da igreja, mas dentro do reino você não está. A Bíblia diz assim que todos nós éramos zambujeiros. Oliveira brava, estéril, sem dar fruto. Aí o Senhor foi lá, cortou, tirou você daquele meio, daquela situação, daqueles pensamentos, daquele condicionamento e colocou em Jesus. E aí houve aquele enxerto e aí a coisa deu certo. Nós somos enxertados, adotados. E é por isso que existem coisas boas em nós. E é por isso que hoje você consegue fazer coisas boas. E é por isso que hoje você enxerga. E é por isso que hoje você caminha. E é por isso que as coisas dão certo para você. Porque o Senhor arrancou você dali e enxertou. Eu sou o enxerto, você é o enxerto. Aí Paulo está dizendo, se somos o enxerto e o Senhor cortou os galhos da oliveira boa, que dirá nós que somos o enxerto. Aí ele diz assim no 24. Porque se tu fosses cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, contra a natureza. Essa boa oliveira luta todos os dias contra a minha natureza e contra a sua natureza. É essa memória que eu quero trazer para você. Todos os dias o Senhor Jesus está aí dentro de você lutando. Não faça, não viva, não é dessa maneira, não pense desse jeito, não seja dessa maneira. Todos os dias ela está lançando para nós seiva saudável, seiva frutífera, seiva fértil. Nós precisamos deixar essa seiva correr.
dentro da nossa alma, para nos tornarmos férteis, para nos tornarmos produtivos. Somos ex-ramos de zambujeiro. Desliza um pouquinho. Não precisa muito não. Olha para você e vê. Aquela vez que você parou de orar, aquela vez que você parou de vir aos cultos com tanta frequência, aquela vez que você recebeu um sentimento ruim no seu coração, que jeito você ficou? Começou a nascer um espinho aqui, outro espinho ali. Você falou, opa, que isso? Eu não estou me reconhecendo. Não estou enxergando direito. O que está acontecendo comigo? O quê? É o afastamento da oliveira boa. É a proximidade dele que garante a nossa boa frutificação. É a comunhão, é essa ligadura nossa com ele. É estarmos com ele, nele, por ele, que faz com que nós sejamos o que somos. E eu só sou o que eu sou por causa dele. Você só é quem é por causa dele. Afasta um pouquinho dele para você ver. Coisas que você não sentia mais, você começa a sentir. Coisas que você fazia, você começa a fazer de novo. A tentação volta, a situação, aquela fraqueza, aquela pessoa insuportável começa a existir de novo. Por quê? Por causa que ele está distante. Quando ele diz assim, vocês vão fazer em minha memória. E eu quis trazer isso à sua memória nesta noite. Lembra de onde ele tirou você? Olha para você hoje. Por causa de quem? Por causa dele. É por causa dele. Olha para você hoje. Olha para você hoje. E tem muita seiva para correr pela sua vida. Tem muita seiva dessa boa oliveira para estar sobre você. Você tem que deixar ela fluir. Amém? Volte comigo em Lucas 22. E ele diz assim, fazei isto em memória de mim. E eu trago a memória nesta noite de onde ele te tirou. Se tirar Jesus de você, o que vai acontecer? Versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. A palavra do Senhor diz assim, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, não precisa abrir. Eu quero ler só a primeira parte do versículo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus sobre a minha vida que me mantém de pé sobre a sua vida. É este sangue dessa aliança. O preço de Jesus para inserir os gentios, para inserir eu e você e nos dar a eleição foi a vida dele. Ele derramou o sangue dele naquela cruz para que eu tivesse perdão de pecados, você tivesse perdão de pecados e melhor ainda, e não vivêssemos mais no pecado. Diga glória a Deus. Diga, Jesus morreu não só para perdoar os meus pecados, mas para arrancar o domínio do pecado da minha alma. Isto é libertação. Amém? Eu não só em Cristo recebi o perdão, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque nós vencemos as tentações pelo sangue do Cordeiro, nós vencemos o eu, a velha criatura, pelo sangue do Cordeiro. Então quando você se rende ao pecado, então quando você ou eu nos deixamos dominar pelas coisas antigas, pelo passado, pelas dominações de toda essa situação maligna, o que está sendo do sangue de Cristo? Quando o seu velho eu, a sua velha criatura é predominante, quando as situações conseguem dominar e exercer domínio, onde está o sangue de Cristo? Quando você, ao invés de pensar, raciocinar, ser sóbrio, você age impensadamente, emocionalmente, você age de uma maneira imprudente, onde é que está o sangue do Senhor, que nos livra, que tira esse domínio do mal, que tira esse domínio do eu, das velhas coisas de dentro de nós? Hoje Satanás tem trabalhado muito com as ofensas. Satanás tem usado ferir as pessoas, para que elas possam ficar desanimadas. E eu quero perguntar uma coisa para você. Muito cuidado quando você se sentir ferido e a sua ferida te condicionar a um ritmo menor,
até você estagnar, você está dizendo: o inferno está ganhando, o inferno está vencendo. Na minha vida, o inferno está tendo vez. Por quê? Porque se o sangue de Cristo me capacita, me habilita, te habilita a vencermos, o porquê o inferno conseguiríamos nos ferir, se ele foi ferido para que as minhas dores tivessem cura. Então, quanto mais ferido, mais machucado, mais potencializado a continuar, porque em Cristo as minhas dores são sanadas. Diga glória a Deus. Amém. Cuidado com as feridas, que diminui o seu ritmo. O inferno está ganhando, Satanás está tendo lucro, está conseguindo. As feridas devem te tornar mais robusto, mais fortes, porque as feridas de Cristo descontaminam as suas feridas. As feridas de Cristo, as marcas de Cristo, as chagas de Cristo, o que elas fazem com as nossas feridas, transformam-a em bênção. E nós vamos crescer, 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 crescer. Diga glória a Deus. 21. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Diga: Jesus não proibiu Judas de participar daquela ceia. Poderia? Poderia. Judas já estava com seu coração corrompido e já estava acordado com os da época, os sacerdotes, os fariseus, enfim. Mas Judas estava na ceia. E eu falo sobre o 8º ensinamento. Muitas mãos indignas tocam nesses pães. Muitas mãos indignas tocam nesses cálices. Por que Jesus não proíbe? Você sabe por quê? Por que Jesus não proibiu Judas de estar naquela ceia? E de estar do lado dele? Por que muitas pessoas hoje vão tomar a ceia em adultério, em prostituição? Com o coração magoado com o irmão, com aquele perdão, tipo, eu perdoei, mas eu esqueci, mas eu perdoei, mas. Muitas mãos invejosas, maledicentes. Muitas bocas que durante a semana falou mal e praguejou e vão tocar aí. E por que Jesus não proíbe? Aquela ceia não deixava de ser uma oportunidade para Judas. Para que Judas, não sei o que poderia acontecer ali. Você sabe que até o fim eu terei oportunidade, até o fim você vai ter oportunidade. Só que as oportunidades de Deus para mim, às vezes, eu acho que a oportunidade de Deus é liberdade. As oportunidades de Deus são conforto, são relevância. Quem sabe eu estou vivendo uma oportunidade única na minha vida. E eu vejo essa oportunidade de Deus como uma graça que não vai ter fim. Mas a oportunidade vai terminar daqui 5 minutos. Judas estava tendo uma oportunidade de participar naquela ceia. Eu estou tendo uma oportunidade, Jesus, de participar dessa ceia. E Jesus diz: existe uma mão aqui indigna. A mão do que me traz está comigo à mesa. Várias traições durante o mês. Na faculdade, com os amigos, via internet, computador. E a mesma mão, e o mesmo coração, e a mesma boca, e os mesmos olhos, e a mesma alma vai tocar essa ceia. Por quê? Porque sempre haverá na ceia traidores. Isso eu não posso impedir, você não pode impedir. Sempre. Sempre. Nesta noite irão cear santos, irão cear cidadãos celestiais, e irão cear religiosos. Irão cear. Nesta noite ouve a palavra de Deus, cidadãos celestiais, santos, e ouve a palavra de Deus, pessoas que estão se destinando ao inferno. Por quê? Porque o reino é assim. O reino é um reino de oportunidade, porque ainda não estamos no período do juízo.
palavra do Senhor diz o ano da graça do Senhor. Nós estamos vivendo esse ano. E Jesus diz, a mão do que me trai. Jesus não negou a ceia para Judas. Nem nega para mim a ceia, nem nega para mim a palavra, nem nega para mim as bênçãos, nem nega para mim proteção, nem nega para você. Mas isso não significa que nós temos parte com ele. Judas estava ali com todos os 12. Só que Judas não tinha parte com ele. Ele recebia o bocado molhado, mas ele não tinha parte com Jesus. Não é porque eu faço parte de uma instituição eclesiástica, não é porque eu faço parte da ceia, não é porque eu canto, não é porque eu tenho dom, não é porque eu prego, não é porque que eu tenho parte com ele. A questão é, eu preciso me analisar à luz da Escritura. E eu não preciso ficar com atribuições humanas, porque eu sou bom, porque eu não roubo, porque eu não mato, porque eu não minto, porque não preciso ficar. A única conclusão que eu tenho é, eu quero de verdade esse Cristo, eu quero de verdade esse Jesus, todos os dias da minha vida, de segunda a segunda. Eu quero esse Jesus na primavera, no verão, no outono, no inverno. Eu quero esse Jesus no monte. Eu quero esse Jesus no vale. Eu quero esse Jesus sendo amado e querido. Eu quero esse Jesus sendo rejeitado, sendo preterido. É isso que eu quero em todos os tempos. Eu quero esse Jesus quando eu sinto alegria, quando eu sinto amor. Mas eu quero esse Jesus também quando eu sinto tristeza, e eu sinto raiva, e eu fico abatido. E eu quero esse Jesus para limpar meu coração. Porque às vezes nós ficamos trabalhando no teor de dignidade com questões humanas. Porque eu não roubo, porque eu faço bem, porque eu faço aquilo outro. E ele diz, a mão do que me traz está comigo. E eu não quero trair Jesus, e eu acredito que nem você. Nós queremos ser fiéis, é por isso que nós estamos aqui. Se nós não quiséssemos isso para a nossa vida, nós não estaríamos aqui. Mas a parte interessante é essa. E na verdade o Filho do Homem, versículo 22, vai segundo o que está determinado. Muitas coisas estão determinadas. Estão determinadas as heresias, estão determinado o inferno, está determinado os desvios, está determinado o esfriamento do amor, está determinada a multiplicação da ciência, está determinado muita coisa, mas eu não preciso estar dentro dessa palavra escrita. Nem você, diga amém. Existem muitas profecias que eu não quero para a minha vida e você também não deve querer para ti. Profecias que falam de pessoas diminuindo, murchando, perdendo óleo, perdendo amor, perdendo a unção. Mas ai daquele homem por quem é traído. Agora eu quero terminar falando do 23. E começaram a perguntar a si mesmos. Olhe para o seu irmão e diga, pergunta a você mesmo. É interessante que eles não ficaram perguntando tipo assim, será que é fulano, será que é Beltrano, será que é André, será que é Tiago? Não, cada um perguntou para si. Ceia é isso. Ceia não é você olhar e dizer, ai meu Deus, será que o meu marido está entendendo? Será que a minha esposa está entendendo? Ceia é um autoexame, você se examina. Começaram a perguntar para si mesmos, se eram eles, será que sou eu? Será que sou eu? Muitos irão desviar-se, diz a profecia. E você diz, meu Deus, será que vai ser eu? Muitos irão esfriar o amor. E você pergunta, Senhor, será que sou eu? Muitos irão ser engodados pelas heresias, pelos falsos profetas. O que você diz? Senhor, será que sou eu? E você começa a se examinar. Muitos abandonarão o Senhor, muitos serão feridos, machucados, ofendidos. Muitos estarão tão frágeis e fracos que não suportarão os fins dos tempos. E você pergunta, Senhor, será que sou eu? Muitos ficarão de fora, muitos vão querer entrar e não conseguirão. E eu pergunto e você pergunta, Senhor, será que sou eu? Esse é o intuito da ceia. Esse é o autoexame. Como Paulo diz, examinai a si mesmo. Examina. Muitos comprarão terras e não irão. Senhor, será que sou eu? Muitos se casarão, família. Senhor, será que sou eu? Muitos comprarão bois, trabalho. Senhor, será que sou eu? Senhor, será que sou eu? Esse é o intuito da ceia. Senhor, será que tem sido eu? Senhor, será que tem sido eu? E a Bíblia diz no versículo 22...
23. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Muitas profecias estão determinadas para o final. E eu pergunto, Senhor, será que sou eu? E você pergunta, Senhor, será que sou eu? Essa é a grande questão. Eu não me conheço. Você não se conhece. E é por isso que nós não pautamos em nós mesmos. É por isso que nossa confiança está nele. Eu quero ler para terminar Apocalipse 19, sobre a minha esperança e a sua esperança. As bodas do Cordeiro, versículo 6. Jesus diz que o reino de Deus irá fazer essa conclusão da ceia. E essa é a ceia que nós vamos tomar. Quem sabe hoje pode ser a última ceia minha e sua. E nós estarmos com Cristo nesta ceia. Ou então partirmos. E eu vi Apocalipse 19, 6, e ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Nesta noite o Senhor fez comigo e com você um pouquinho desse aprontamento que o céu exige. Amém? Você sabe que o céu vai ter muita coisa boa, né? E uma das coisas boas que o céu vai ter são os cidadãos. Você sabe disso? Hã? Uma das coisas boas do céu vai ser os cidadãos que vão estar ali. Isso é muito bom para mim e para você. Isso é uma esperança maravilhosa. E ele diz assim, já sua esposa se aprontou, ela está se aprontando, glória a Deus, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Olhe para o seu lado. Esse irmão, essa irmã é um convidado. Ele é bem-aventurado porque ele é convidado às bodas do Cordeiro. Feliz. Agora vê como convidado se ele é feliz. Olha nele, vê se ele é feliz. Ah, mas eu vou ser feliz que jeito? Eu estou cheio de problema. Você nasceu com problema. Você nasceu o médico tendo que cortar o seu cordão umbilical. Você nasceu chorando. Você nasceu com problema. A minha alegria, a sua alegria não tem nada a ver com aquilo que nós estamos vivendo no momento. A minha alegria tem nome, a sua alegria tem nome. Qual é o nome da nossa alegria? Esse é o nome da nossa alegria. Bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias do Cordeiro. Eu fui convidado, você é um convidado. E ele diz, feliz. Ah, mas eu queria que meu marido, eu queria que minha esposa, eu queria que meu filho, eu queria que meu patrão, eu queria que meu trabalho. Você é um ser humano. E quando se fala em ser humano, não se desliga ser humano de necessidades. Você sempre vai estar querendo alguma coisa. Agora, tudo bem que você queira muitas coisas, desde que o que você mais queira, como começou, eu desejei muito comer convosco essa ceia. Desde que eu e você desejemos o Senhor acima de tudo, está tudo bem. É ou não é? Eu termino como eu comecei. Qual é o seu maior desejo? É Cristo? É Jesus? O seu grande amor, a sua alegria, a sua felicidade? Ele é a razão dos seus dias, a razão do seu viver? Ele é aquele que te ama, que te cuida, que te protege, que te faz bem. Amém? Amém? Maturidade. Maturidade. Para que nós possamos aprender os 10 mandamentos da ceia.